Oi meninas, tudo bom? Bom, como eu tinha prometido, eu vim falar pra vocês hoje sobre o casamento que foi marcado e desmarcado não por nossa vontade, né? Muita gente não entendeu e me perguntou o que foi que aconteceu, então hoje eu vim aqui pra contar pra vocês. Bom, a gente tinha marcado o casamento. Na verdade, a gente começou a procurar os buffets de casamento, começou a pesquisar e sempre com um buffet em mente, que era o nosso buffet, assim, do sonho da vida, sabe? Mas a gente nem entrava porque já imaginava que o orçamento ia ser um absurdo, entendeu? E que não ia dar certo. Então a gente pesquisou, foi em alguns buffets, até algumas chácaras e sítios. Então a gente viu várias possibilidades. Só que não adiantava, assim, todas eram mais ou menos, sabe? Não dava aquela vontade de você, fazer mesmo alguma coisa. Daí um dia a gente tava voltando de um dos buffets que a gente foi visitar e a gente tava passando perto desse buffet, que era o Buffet dos Sonhos, que fica aqui em São Paulo, na Zona Sul, que eu não vou citar nomes. A gente entrou. Tava só eu e o Arthur esse dia, não tava nossos pais e ninguém mais assim. Aí a gente entrou, sentou, foi super bem recebido, tinha uma salinha reservada pra receber os noivos. Aí a gente sentou, conversou, falou de tudo que a gente gostava, sabe? Tudo que a gente achava lindo lá, que a gente queria ter no nosso casamento. E eles atenderam a gente super bem, passaram várias opções de orçamento e a gente encantado. Aí era um orçamento de 30 mil reais. O espaço, o buffet e o DJ. Aí dava 30 mil reais mais ou menos, a gente tinha contratado para 200 pessoas. Feito o orçamento, né, nesse caso para 200 pessoas. Depois de um tempo a gente voltou lá, marcou uma reunião, daí foi eu, o Arthur, os pais dele e a minha irmã e meu cunhado também. Daí a gente foi, fez degustação, conversou, tirou todas as dúvidas que a gente tinha e a gente se encantou. A gente já tava encantado. A hora que a nossa família também adorou a comida, adorou o atendimento, adorou tudo, a gente falou, nossa, precisa ser aqui. Daí, depois disso, a gente voltou, marcou um outro dia pra voltar pra fechar o contrato já. A gente foi, conversou, assinou o contrato, estourou champanhe, sabe? De verdade, tava acontecendo, assim, e era incrível porque era o lugar dos meus sonhos e do sonho do Arthur, sabe? E eu tô tranquila, porque o casamento tava marcado só pra novembro do ano que vem, pra novembro de 2015, né? Aí tudo bem, eu tô tranquila, e minha sogra gostou do lugar e ela acabou fechando uma festa menorzinha de bodas de prata, né? Então, eles tinham dois espaços lá que se integravam, no caso dela, ela ia fazer um espaço só, tinha contratado pra julho desse ano. Quando foi em junho, eles entraram em contato com ela, dizendo que precisariam conversar. Não com a gente ainda, porque como a gente era só novembro de 2015, eu não sei nem quando a gente ia ficar sabendo disso. Mas como a festa dela era em julho, chamaram ela pra conversar. E o que aconteceu, gente? Simplesmente, ali o espaço em que ficava o buffet tinha um projeto pra passar o monotrilho que iam construir aqui em São Paulo. E, enfim, eles dizem que o dono do espaço fez sacanagem, mandou um e-mail pra eles, de um e-mail que ele tinha recebido da prefeitura, acho, ou visto com alguma notícia da internet, de que não passaria mais o monotrilho lá, que era um projeto que tinha sido vetado, alguma coisa assim. Ou que não ia ser tão cedo e tal. E eles dizem no buffet que eles ficaram tranquilos. Quando o dono do espaço, que eles alugam o espaço, quando o dono do espaço disse que eles poderiam continuar, eles continuaram com as contratações. E, enfim, a minha sogra tinha as bodas dela marcada para um mês depois. Eles tinham outros espaços para oferecer. Adorou um dos espaços e realmente é muito bonito mesmo. E aí ela manteve a festa, só mudou o espaço, que era até perto de onde era antes, sabe? Só que, gente, meu casamento tava marcado pra daqui a 1 ano e meio. Como que eu vou confiar, sabe? Que uma empresa que fez isso uma vez, uma empresa que tá há anos no mercado, aconteceu isso uma vez, eu vou deixar o meu casamento 1 ano e meio na mão deles pra acontecer, sabe lá o quê? Pra pagar um preço alto, sabe? 30 mil reais não é barato. Pra um lugar que é bonito, mas não é o lugar dos meus sonhos, sabe? Eu tava disposta
desembolsar, e nem a gente tava ganhando a festa de casamento de presente dos meus pais e dos pais dele. Então, essa parte dos 30 mil reais, eles queriam pagar. E a gente, sabe, aceitou, adorou, aceitou e ficou super feliz porque era o lugar dos sonhos. Agora, eu não vou deixar os meus pais, os meus sogros desembolsarem um valor tão alto pra um lugar que é bonito, mas não é o que eu queria, sabe? Então hoje, depois desse susto que a gente tomou, minha cabeça já tá completamente diferente. Eu vou fazer com certeza alguma coisa pra não passar em branco, a gente não sabe o que ainda, mas não vai ser nada grande, nada, sabe, que seja muito dinheiro, porque não faz mais nenhum sentido, sabe? E a gente conversou, então agora a gente vai, sabe, por partes. A gente vai esperar a entrega do nosso apartamento, que é em novembro, vai começar a mexer no apartamento, depois vai pensar nisso pra ver o que a gente faz. Então, enfim, foi isso. Então, tem a obra aqui do monotrilho, eles avisaram e simplesmente em julho já tava tudo demolido. Tipo, você passava na frente, a parte da frente tava toda demolida já no chão, sabe? Então, assim, eu não tenho como provar, eu não sei se sacanearam o buffet, se o cara que aluga o espaço sacaneou, eu não sei, porque a gente deu uma procuradinha na internet depois, num assunto que a gente nunca vai pensar em procurar, desapropriação. E tem lá, parece que uma procuração, eu não sei, uma liminar, eu não sei o termo, falando de fevereiro, já pedindo pra eles saírem do lugar, sabe? Eu assinei meu contrato em fevereiro, então isso era uma possibilidade. Óbvio que o buffet não vai não vai parar de vender por uma possibilidade, entendeu? Porque ele precisa de dinheiro entrando também, é um negócio. Só que é uma coisa delicada, é um negócio que mexe com o sonho dos outros, sabe? Então, eu não sei de onde veio a culpa, o que importa é que a festa que a gente tava sonhando, planejando, não existe, mas é o que muita gente falou pra gente. Com certeza, não era pra ser isso, a gente vai ter uma festa melhor, que faça a gente mais feliz, entendeu? Talvez algo menor como a gente pensa hoje, minha cabeça mudou bastante em relação a isso. Do Arthur também, a gente resolveu deixar isso pro ano que vem, não pensar nisso agora. Então, foi isso que aconteceu, gente. Então, a gente tinha duas opções. Ou a gente aceitava um dos espaços da empresa, da empresa do buffet, quase que eu falei o nome, da empresa do buffet pra fazer o nosso casamento, dos espaços que eles tinham disponíveis, ou a gente pediu o dinheiro de volta. Lógico que pedir o dinheiro de volta não foi tão fácil assim, né? Porque eles tiveram esse problema, então muitos contratos foram cancelados, então não tinha dinheiro entrando, não tinha como devolver o meu dinheiro. Então a gente pediu a devolução em 6 vezes pra ajudar, à vista, óbvio, primeiro. Depois disseram que não dava, a gente pediu em 6, eles ofereceram em 10 vezes e a gente acabou que fechou em 8, se eu não me engano. Em 8 vezes. Então, é uma coisa que a gente nunca vai pensar, mas, gente, quando vocês forem fechar um contrato, pensem direitinho, pesquisem, fucem a internet inteira, sabe? Inteira. É uma dica que eu dou pra vocês. Se bem que eu fiz isso e acabou que deu no que deu. Mas é sempre uma dica, porque é um dia muito especial, é um dia dos sonhos. Eu só queria dividir com vocês mesmo a experiência, porque eu não sei, né? Valeu pra mim como experiência, talvez pra alguém que esteja fechando o buffet, casamento, valha como experiência também, tá? Então é isso, gente. Eu espero que, né, de alguma forma eu tenha ajudado, matado a curiosidade de vocês sobre o que aconteceu. E qualquer novidade que a gente tenha, que a gente decida marcar um novo lugar, uma nova data, pensar em alguma coisa, com certeza eu divido com vocês, tá bom? Então é isso, um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!